conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. A solução é tudo que lhe acontecer. Se você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Graças a Deus por mais esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Eu aqui, você aí, apesar de distantes fisicamente, mas espiritualmente ligados. E graças a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade. Estaremos, no decorrer destes minutos, cultuando a Deus, adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos os meus amigos do Face, amigos do YouTube, glorificar a Deus pela vida de todos vocês, cumprimentá-los com o nosso cordial boa noite. Que a santa paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. E muito obrigado por estar nesse momento de adoração e culto ao nosso Deus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aí, Adã. Estamos em todo o estado do Amazonas e a nossa meta é levar a palavra de Deus. Nosso objetivo é alcançar o seu coração com a palavra do Senhor Jesus. Nós seguimos a estratégia do Senhor Jesus Cristo, indo por todo o mundo, levando o Evangelho a toda criatura. Eu quero aproveitar esta oportunidade para mandar um forte abraço ao meu querido pastor Jonatas Câmara e, em nome dele, abraçar todos os meus colegas pastores da CEADAN em todo o estado do Amazonas. Quero mandar o meu forte abraço à nossa querida igreja IADAN em Carauari, onde trabalhamos, fazemos a obra de Deus, e em especial a minha família que está assistindo essa transmissão. Quero também abraçar todos os nossos queridos irmãos em todos os estados brasileiros que acompanham esse ministério aqui pelo Face e também pelo YouTube. Se você ainda não está inscrito
no nosso canal. Vá lá no YouTube, pesquise Pastor Caio Valença, se inscreva em nosso canal e receba a palavra de Deus. Sempre há uma palavra de Deus, uma palavra nova para o seu coração. Eu quero contar com a sua participação nesse projeto de evangelização. Você assistindo e compartilhando estas mensagens de Deus para que o maior número possível de pessoas sejam tocadas, alcançadas pela palavra santa do Senhor. Esse que vos fala é vosso amigo de sempre, Pastor Caio Valença. Eu quero iniciar essa transmissão, que também é um culto que oferecemos ao nosso Deus, fazendo uma oração de abertura, e te convido nesse momento a orar. Independente da sua fé, se você é evangélico ou católico, nós sabemos que o quanto mais perto de Deus estivermos, melhor. O quanto mais longe possível do mal, melhor ainda. Então vamos falar com Deus. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Oro a Ti, Senhor, pedindo a Tua direção, bem como a Tua presença aqui e na casa de todos os que estão assistindo esta transmissão, essa live. Pedimos, meu Deus, que Tu abençoe a família, abençoa nesse momento de acordo com as necessidades destas pessoas. Recebe a nossa adoração e nosso louvor, pois é em nome de Jesus que nós te oferecemos. Amém e graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença virtual, por estar presente nessa transmissão, participando deste momento de culto ao nosso Deus. Quero abraçar todos os nossos amigos do Face e amigos também aqui do Amazonas, Manaus e em Carauari. Quero mandar um abraço ao Dr. Caio Júnior e doutora Camila, que estão lá na Bahia. Um beijão no coração de vocês aí, meus filhos, um abraço para vocês aí na Bahia, meus netinhos, que eu estou vendo que estão online também. Dessa forma, abraçando todos os demais irmãos e irmãs que estão cultuando e adorando ao nosso Deus. Hoje nós temos uma palavra de Deus poderosa, uma palavra de Deus que com certeza vai impactar a tua vida e vai te nortear diante dessa situação que você se encontra. Então, não saia dessa sala de transmissão, fique aí, lembre-se que você está na presença de Deus e não se pode deixar Deus, não se pode virar as costas para Deus. Então, esse momento é um momento de cultuar. Você não entrou nessa sala, nessa live por acaso. Foi Deus que te trouxe a essa transmissão. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe essa transmissão porque queria falar contigo. Então, não vire as costas para Ele. Fica até o final, porque nós teremos louvor da harpa, teremos mensagem da palavra de Deus, mas ainda teremos a grande e poderosa oração da fé. Deus tem feito coisas tremendas através do seu Santo Espírito, por intermédio destas lives que nós temos feito, essas lives e desse culto, porque isso aqui é um culto, né? Ainda estamos nessa pandemia e por conta da pandemia nós estamos cumprindo com as orientações das autoridades sanitárias e políticas no que diz respeito ao combate e controle desta pandemia. E o distanciamento social tem sido uma estratégia, tem sido utilizada, e por esta razão ainda nós não estamos congregando em nossos templos, mas igreja somos nós, e igreja não pode parar. A igreja, enquanto estiver aqui na terra, ela tem que estar ativa. Então, igreja somos nós, e nós adoramos o Senhor aonde nós podemos. Se não podemos nos templos, podemos em casa, no trabalho, no trânsito, onde nós estivermos, podemos cultuar e adorar o nosso Deus. Então, por esta razão, está previsto aí, tudo indica que até o final do mês, com algumas orientações, com algumas medidas cautelares sobre a quantidade de pessoas, mas tudo indica que vai estar sendo liberado para as reuniões de cultos nas igrejas espalhadas pelo estado do Amazonas, a começar aqui por Manaus e dependendo
do bom senso dos prefeitos nos municípios também, com certeza deverão seguir essa orientação. E eu tenho certeza que os prefeitos farão da mesma forma como o governador está fazendo, por entender que a igreja presta um serviço relevante para a sociedade. A igreja presta um serviço não só social, mas também espiritual, e em um momento como esse, que o mundo todo passa, ninguém melhor para oferecer alento, ninguém melhor para oferecer conforto, orientação, força, do que o Espírito Santo através dos cultos de adoração a Deus. Acredito que, assim como o governador do estado do Amazonas, outros governadores também seguirão o bom senso, assim também como os gestores dos municípios seguirão no bom senso a orientação de liberar as igrejas para fazer as suas celebrações, as suas reuniões, os cultos de adoração que oferecemos ao Senhor. Desta forma, estamos aqui, eu aqui, você aí, mas juntos e misturados na unção e na graça de Deus. Quero cumprimentar aqui a todos os que estão participando dessa transmissão. Nelly, Nicolau, dizer para você que estamos orando pelo seu papai. Deus está no controle da vida de seu pai, bem como de toda a sua família. Tera Siqueira, acredito que deve ser a Terezinha, um abraço, Deus abençoe vocês. E vamos a um louvor da harpa cristã. É um louvor avulso também, antigo, talvez parte dessa geração que está acompanhando essa transmissão não conheça, mas tem uma letra maravilhosa, fala de um divino companheiro. Ninguém melhor para nos dar abrigo e segurança em nossa caminhada espiritual terrena, senão Jesus Cristo. E nós vamos cantar essa canção, que é uma canção antiga, no entanto, de uma mensagem maravilhosa, divino companheiro no caminho. Depois dessa canção, nós voltamos para uma meditação da palavra de Deus. E como eu disse, não saia dessa sala de transmissão. Tiago, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Não saia, porque não foi você que entrou nessa sala de transmissão. Na verdade, foi você dirigido pelo Espírito Santo de Deus para ouvir uma palavra que Deus tem para o teu coração. Eu coloquei como título a arma de Davi, mas eu poderia colocar como subtítulo da palavra que hoje Deus tem para o seu coração: a unção faz toda a diferença. E você vai ser tocado por essa palavra de Deus. Então vamos cantar Divino Companheiro no Caminho? Olha que coisa linda. Se você sabe, canta. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Canta aí, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Jesus é o nosso amigo, divino companheiro, que não nos deixa só. Adore o Senhor e sinta a presença dele aí. Glória a Deus. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me
ajuda-me ao céu chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para tocar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Fica, Senhor, Já se faz tarde. Tens meu coração para tocar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por esta linda página musical, Divino Companheiro no Caminho. Tua presença eu sinto logo. Eu sinto a presença do Senhor aqui, bem como acredito que você também sente a presença de Deus aí onde você está. Eu quero me comprometer, Tiago, de orar por toda a sua família pela qual você pede oração. Também abraço aqui a todos os demais que nos pedem oração. Gemima, Deus te abençoe. Nós estaremos na oração da fé apresentando a Deus a sua vida, a sua família. Aproveita aí para chamar os seus amigos, convidar para participar dessa transmissão, dessa live, desse culto ao nosso Deus. Os seus amigos, os seus familiares, compartilhe essa telinha aí do seu smartphone, ou se você está assistindo aí pela TV, compartilhe desse momento. Deus tem algo tremendo para a tua vida. Volto a dizer, não saia dessa transmissão, não saia dessa sala de transmissão, que é um culto que celebramos ao nosso Deus, porque Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra. Há uma palavra de Deus para a tua vida. Aqui tem pessoas que pela primeira vez estão participando deste culto que nós já celebramos há um bom tempo, não é? Em todas as noites de quarta, sextas e domingo, neste mesmo horário, nós já temos um horário marcado, um horário certinho e dias certos, e estamos nessas datas e nesses horários cultuando ao nosso Deus. E tem pessoas aqui que pela primeira vez estão participando desse momento e ficam se perguntando, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu entrei nessa sala de transmissão? Você não entrou, você não chegou, foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui para falar o teu coração sobre um tema maravilhoso. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 17, Midian Azevedo. Que bom tê-la também aqui conosco, minha ovelhinha querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 17. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Não saia daí. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. 1 Samuel capítulo 17. E enquanto você procura essa referência, eu te convido, a você que ainda não está inscrito no nosso canal, lá no YouTube, vai lá, Pastor Caio Valença, faça a sua inscrição lá, se inscreva e ative o seu sininho para você estar recebendo as notificações das mensagens que Deus nos dá e compartilhamos com vocês, tá bom? Gérvito, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Continua aqui conosco e chama os seus amigos para participar desse culto de adoração ao nosso Deus. Abraço todos vocês que estão online, bem como aos demais que irão assistir essa mensagem, esse momento aqui pelo Face, mas também pelo YouTube. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos falar sobre três figuras, três personagens. Neste capítulo eu destaco três personagens. Primeiro, Saul,
que foi o primeiro rei de Israel. O segundo, Davi, que era um adorador de Deus, jovem Davi. E o terceiro personagem, Golias, que era um filisteu, era um inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Se você puder, por gentileza, ir ao capítulo 17 e o versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia ou ouvindo. Os filisteus ajuntaram os seus arraiais para guerrear e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Aí, a partir do verso 2, vai aos detalhes desse momento, ou seja, os filisteus, eles se agrupam para guerrear contra Israel, e dá para se perceber que eles praticamente estão dentro já do território de Israel. Naquela época, Saul era o rei de Israel. Se você observar o versículo de número 2, diz assim: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Lá no versículo de número 4, diz assim, Samuel escrevendo: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Então aqui nós temos os primeiros 2 personagens, das 3 personagens que eu quero falar sobre esse texto. Eu disse que o tema desta mensagem seria a arma de Davi e um subtema seria a unção faz toda a diferença, ou a unção faz a diferença. Então Saul era o rei de Israel e os filisteus se reuniram para pelejar contra Israel. Saul, como rei, logo era o comandante do exército de Israel e foram para o campo de batalha. No versículo de número 4 se registra o momento da aparição de um grande guerreiro, literalmente falando. Um grande guerreiro e literalmente falando, porque aqui se faz um detalhe, aqui se escreve um detalhe, que esse guerreiro ele tinha em torno de 6 côvados de altura. Há quem diga que um côvado mede em torno de 40, 45 até 50 centímetros. Fazendo uma matemática bem rápida aqui, 5 vezes 6, 30. Então, e um palmo mediano em torno de 20 centímetros, se subentende que Golias era um homem que tinha aproximadamente 3 metros e 20 centímetros de altura. Podemos dizer que era um homem zarrão. A mais disso, era um guerreiro. Golias estava armado até os dentes. Ou seja, ele tinha a arma da sua destreza, de treinamento, ele tinha a arma que estava vestida, que era a armadura, ele tinha de arma o escudo, ele tinha a lança, enfim, ele estava completamente armado. Sem falar da altura que já, de uma certa forma, colocava medo no coração daqueles que lhe viam. E a Bíblia Sagrada diz que Saul então saiu para pelejar. Em um dado momento da apresentação das tropas para a peleja, sai esse Golias, como quem diz: para todo o exército filisteu e venham todos vocês para mim. Em outras palavras, eu resolvo sozinho, pode vir para cima. De forma muito sucinta, eu quero falar sobre esse texto da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que por um determinado momento, Saul, logo o rei, comandante geral das tropas do exército de Israel, vendo aquela cena, bem como o seu exército, temeram ao olhar para aquele homem zarrão que estava armado dos pés à cabeça e era de um tamanho anormal que de fato colocava medo e temor no coração de qualquer um que lhe visse. A Bíblia diz que por um determinado momento dessa história, a Bíblia diz que
Saul e o exército de Israel, vendo aquela situação, a afronta de Golias, Golias desafiando e furioso, oferecendo ali N riscos para qualquer um que ousasse lhe desafiar, eles recuaram, Saul com seu exército, e ficaram ali meio que escondidos e com medo. É aí quando entra na história o terceiro personagem. Aparece nessa história, nesse momento, um jovem chamado Davi. Ele que estava ali a mando de seu pai, que havia pedido ou ordenado, mandado ir ter com os seus irmãos, que eram soldados do exército, eram guerreiros do exército de Israel e que estavam ali na batalha com Saul, que fosse lá levar um alimento e visse como estava. E aí a Bíblia diz que Davi, esse jovem, ele chega lá e ele vê toda aquela cena, porque já está a essa altura Golias, o gigante Golias, o guerreiro dos filisteus, está afrontando todo um exército, o exército de Israel, bem como o rei de Israel. Está desafiando, afrontando e chega em determinado momento a afrontar até o Deus de Israel através da sua fala, quando diz: cadê o exército de Israel? Cadê o Deus de Israel? Enfim, afronta o poder bélico de Israel, afronta a autoridade do rei, afronta a fé daquele povo, e o povo está encurralado, e o povo está acovardado, o exército está recuado e estão se escondendo ali com medo. Davi, quando vê aquela cena, a palavra de Deus diz que Davi fica revoltado. Davi não permite que ninguém ali afrontasse o seu povo, o seu rei, a sua nação, e muito menos aceitaria que qualquer um viesse afrontar o seu Deus. Eu acho muito linda essa atitude de Davi, sabe? Davi era um homem leal à sua nação, leal ao seu rei, leal ao seu povo, mas muito mais leal a Deus. Está faltando muito lealdade, sabe, como qualidade no ser humano, como característica do ser humano. A lealdade, há muita deslealdade, não é? Ingratidão. Hoje nós estamos vendo aí os próprios brasileiros apostando na desgraça da sua nação, na desgraça do seu rei, porque o presidente é o rei dessa nação, apostando na desgraça do seu pastor, que é o seu líder, apostando na desgraça de outros, não é? Que é o seu povo. E Davi me chama muita atenção essas características, em especial esta característica da lealdade, a lealdade de Davi à sua nação, ao seu povo, ao seu rei, mas muito mais a Deus. Davi era extremamente leal a Deus. E quando ele ouviu o gigante Golias afrontar o Deus de Israel, aí ele se enciumou. Ele ficou enciumado com aquela situação e foi logo perguntando: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Quem é esse que ousa afrontar Israel, ousa afrontar o exército de Israel e ousa afrontar o rei, bem como ousa afrontar o Deus de Israel? Sabe, meus irmãos, há algo diferente na vida de Davi. Nós precisávamos ter um tempinho para fazer uma retrospectiva no tempo, para entender melhor por que dessa revolta e por que dessa postura de Davi. Eu falei de 3 personagens que eu gostaria de compartilhar, de um pensamento de Deus com vocês sobre esse tema. E eu gostaria de fazer aqui uma observação. Saul fora ungido para ser rei em Israel. No entanto, a Bíblia Sagrada diz que Saul, lamentavelmente, Deus o abençoou grandemente, Deus exaltou Saul. Saul se tornou um grande homem, um grande líder, um grande rei, mas infelizmente deixou o poder subir sobre a sua cabeça, deixou o poder subir a cabeça, melhor dizendo.
e começou a se achar autossuficiente e começou a se achar não mais necessitado de Deus na sua vida, da orientação do Espírito Santo de Deus. Isso é muito perigoso. Nós temos visto muitas pessoas que deixam o poder subir a cabeça e a partir daí se perdem todo. Recentemente, lamentavelmente, nós vimos uma pessoa que era uma figura nacional, um homem respeitado internacionalmente pelo seu caráter, pela sua postura como magistrado, mas lamentavelmente deixou o poder subir a cabeça e a partir daí se perdeu todo e coitado está todo perdido. E hoje, lamentavelmente, nacionalmente, internacionalmente, hoje ele é conto de piadas. Pessoas quando deixam de depender de Deus ou se acham autossuficientes, que já não precisam mais de Deus na vida, já não precisam mais da orientação do Espírito Santo de Deus, essas pessoas estão fadadas ao fracasso, essas pessoas estão fadadas a derrotas. E foi exatamente o que lamentavelmente aconteceu com Saul. Saul começou a se achar autossuficiente, o orgulho entrou no seu coração, a partir daí ele já se achava um Deus, já se achava suficiente, não mais buscava a orientação de Deus, o Espírito de Deus através dos profetas e infelizmente perdera a unção de Deus que estava sobre a sua vida, ele desprezou. E a partir daí ele ficou sem norte, ele ficou sem rumo, ele perdeu o espírito da sabedoria que lhe dava a sabedoria para lidar com todas as circunstâncias, com todas as situações. Eu gostaria de lhe falar exatamente sobre isso, a importância de termos o Espírito de Deus na nossa vida, pois o Espírito de Deus na vida de uma pessoa, essa pessoa cheia do Espírito Santo, ela está capacitada de sabedoria, ela está revestida de uma sabedoria que lhe dá a capacidade de lidar com todas as situações e se sobressair a todos os desafios, a todos os obstáculos, a todas as barreiras. E Saul, lamentavelmente, perdera a unção, perdera a presença do Espírito de Deus e por isso estava todo embaratado, estava todo perdido, todo enrolado, amedrontado, encurralado, refugiando-se entre as rochas com medo de um único homem que lhe desafiava. Sabe, quando a gente perde o Espírito de Deus, a gente fica assim, desfocado, a gente perde literalmente as forças e fica em uma situação realmente muito complicada. Diferente de Saul, que está agora sem a unção de Deus, que está agora sem o Espírito de Deus, porque se afastara de Deus, Davi, apesar de jovem, mas ele estava cheio do Espírito de Deus até no tutano. Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus até os fios da sua cabeça, os fios de cabelo da sua cabeça. Davi era um adorador, um extremo adorador, que adorava o Senhor, que tinha uma intimidade com Deus extraordinária. E sem falar que ele, a essa altura, já havia sido ungido pelo homem de Deus, profeta Samuel. E Davi está ali cheio do Espírito Santo de Deus, e quando ele vê aquele homem chamado Golias, que era um gigante, comparando a estatura dos homens de Israel, era um gigante. E quando ele ouve e vê aquele homem desafiando o exército de Israel, e com isso desafiava Deus de Israel, ele vai e pergunta aos seus irmãos, os seus irmãos até lhe repreendem, ficam bravos, mas alguém lhe responde, dizendo quem é aquele que está afrontando, e a palavra do Senhor diz que então é-lhe feita uma proposta pelo rei de Israel, que fosse, uma vez que ele decidiu ir lutar contra Golias, que ele fosse, que seria muitíssimamente bem recompensado. A Bíblia Sagrada diz que Davi se propõe a lutar contra o gigante. Não é ninguém que lhe manda, não são seus irmãos, não é o rei, não é a tropa, não é o exército, é ele mesmo que se dispõe a lutar. Porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ele não teme os desafios, ele não recua, ele não foge dos desafios. O homem cheio do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo,
para ele, quanto maior o desafio, maior será a glória. Ele não vê o desafio, ele já vê a glória, ele já vê a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento, olhando dentro dos seus olhos, lhe dizer: Deus está me mandando te dizer que não é para você fugir desse desafio. O gigante que está aí te afrontando é uma oportunidade que Deus está te dando de ter uma grande vitória e colocar no seu currículo espiritual uma experiência inigualável, porque o Senhor é contigo e certamente esse Espírito de Deus que está na tua vida já garante a vitória, só depende da tua atitude, como Davi tomou atitude. Uma coisa me chama a atenção nessa história bíblica, que é verdadeira, verídica, que o rei Saul, quando vê a disponibilidade, a coragem de Davi para ir guerrear contra Golias, a Bíblia diz que Saul tira sua armadura, que ele está vestido de uma armadura para a guerra, e ele tira a sua armadura e veste em Davi, coloca sobre Davi, dá a Davi a sua armadura. O que naquele momento Saul não estava percebendo é que estava acontecendo uma transição de governo ali. Isso é outra mensagem que infelizmente eu não tenho tempo para falar. Quando Davi ele tira a sua armadura e coloca sobre Davi, quando Saul tira dele a sua armadura para colocar sobre Davi, Saul não sabia, mas ele estava transicionando o governo, ele já estava entregando ali o reino a Davi. Ele não sabia, mas Deus já estava trabalhando aquela transição. O Espírito Santo do Senhor já estava transicionando o governo de Israel. A Bíblia diz que quando Davi vestiu daquela armadura que era feito por metais, que eu não sei bem ao certo qual o metal que se utilizava naquela altura, naquela época, a armadura de um rei certamente era a melhor que podia ter de tecnologia daquela época. A Bíblia diz que quando coloca sobre Davi, Davi fica sem poder se mexer, sem poder se mover, e Davi diz: não, pode ficar o senhor com a sua armadura, eu tenho uma arma muito mais forte, eu tenho uma armadura muito mais potente, o senhor pode ficar com a sua armadura aí, porque o que era para fazer já tinha sido feito, né? Era aquela transição, a simbologia da transição de governo sem Saul saber. E a Bíblia diz que Davi então retira aquela armadura e ele faz uma declaração extraordinária. Ele vai até Golias, e Golias, quando vê Davi, que era um jovem de estatura mediana, e comparado à sua estatura, ele até o chama de menino. E quando ele o vê, a Bíblia diz que Golias ele fica extremamente revoltado, ele se revolta, ele chega até falar a Israel, ao exército, ao rei: vocês não têm um guerreiro para mandar, vocês mandam um menino. E ele fica extremamente revoltado, bravo, e diz que vai oferecer a carne de Davi para os animais, enfim, faz toda aquela bacaba, porque os gigantes sempre têm essas características, né? De tentar intimidar, falam muito, mas vale ressaltar que aquele que está em nós é maior do que o gigante, aquele que está em ti, o Espírito Santo de Deus, é maior do que o gigante. Não importa quantos metros de largura, de altura, não importa se está armado até os dentes, não importa a força, não importa o metal, não importa qual que seja o gigante, vale ressaltar que maior é aquele que está em nós do que o que está no gigante, ou o próprio gigante. É de característica de todo gigante a estratégia da intimidação pelo grito, não é? O barulho. E a palavra do Senhor nos fala algo extraordinário, verso 45, se você puder, veja aí. Verso 45 diz assim: olha só, o homem de Deus, quando está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não revida a ignorância com a ignorância, não? Ele não revida a ignorância, não é? Lamentavelmente, hoje se vê muitas pessoas agindo, né, pela força dos seus braços, enfim, querendo resolver as coisas na força física, e querem revidar as provocações. Meu querido, minha querida, não revide as provocações, e confie em Deus e no Espírito Santo de Deus.
Deus te dará uma palavra sábia, Deus te dará uma palavra branda para apagar o furor, para apagar o ódio, a chama flamejante do inimigo. E aí veja só, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, o adorador que não tinha espada, que não tinha lança, que não tinha escudo, que não tinha capacete, que não tinha armadura sobre o seu corpo, um adorador, mas que estava cheio do Espírito Santo de Deus até o tutano da canela, porque Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um adorador, ele tem o Espírito Santo de Deus até no cheiro, até o cheiro do adorador exala o cheiro do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim ao gigante Golias, ao filisteu, a Bíblia diz que Davi diz assim, parece até que eu estou vendo aquele rosto sereno, meio que sarnento, né? Porque a Bíblia fala de Davi como um jovem ruivo, tudo indica de ser de uma pele clara, de umas sarnazinhas no rosto, aquele que com certeza era o menos provável de vencer Golias, um gigante, um guerreiro como Golias. Era o menos provável que tinha em todo o exército de Israel. Aí Davi agora, com aquele rosto sereno, porque quem tem o Espírito Santo de Deus não se ira, quem tem o Espírito Santo de Deus, há no seu espírito sempre uma paz, mas há uma autoridade de Deus. E ele diz, verso 45, Davi porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Deixa eu te falar uma coisa, está pronto para receber uma palavra de Deus? Está pronto? Isso aqui está chegando online, do céu para o meu coração e para o teu coração. Quando alguém mexe contigo, não mexe contigo, mexe com o teu dono, mexe com o teu pai, mexe com o teu Deus. O nosso dono é Deus, o nosso pai é Deus. O nosso Deus não permite que afronte os seus filhos sem dar uma resposta. Sabe, eu já fui de um tempo em que eu ficava muito chateado quando alguém se levantava contra mim, quando se levantava contra a nossa fé, o trabalho do Senhor que fazíamos. Às vezes eu queria entrar pelas vias da justiça, enfim. Hoje eu já tenho um pensamento totalmente diferente. As minhas guerras, as minhas batalhas, os inimigos que se levantam contra mim, eu já não tenho mais como os meus inimigos, são inimigos de Deus. Eu já tenho por certo de que há Deus que está olhando, vendo, ouvindo e agindo de tal maneira que eu já não me estribuço mais. Eu já estou no tempo de confiar e tenho confiado. Deus tem dado resposta a todas estas causas. A Bíblia Sagrada diz que Davi diz, olha, tu vens a mim com espada, com lança, tu vem com esse teu tamanhozão de gigante, tu vem com a tua força, mas eu vou em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Que Golias não sabia que ele não estava afrontando Israel, ele estava afrontando Deus. Ele não estava afrontando um rei, ele estava afrontando Deus. Ele não sabia como esse inimigo, essa pessoa, essa situação que te afronta, hoje não sabem. Eles não sabem, mas não estão afrontando a você, não estão te emparedando, estão emparedando a Deus, estão enfrentando a Deus. E eu tenho absoluta certeza que as coisas não vão ficar assim não, não vai ficar assim não. Deus, ele vela pelo seu povo. E aí, a palavra de Deus nos mostra posturas diferentes. Enquanto Saul, já tendo perdido a unção de Deus na sua vida, se acovardava, Davi, cheio do Espírito Santo, ele dizia, eu vou para a batalha, eu vou guerrear. Ele se disponibilizava, ele tomava atitude. Então, nessa noite, eu quero te dizer
está faltando, talvez seja só o Espírito Santo de Deus na tua vida. Volte nessa noite clamar pelo Espírito Santo de Deus. Não importa o que você vai ter que deixar de lado para poder ter o Espírito Santo de Deus. Que seja qual for aquilo que tu vai ter que deixar de lado, deixe de lado, mas volte a ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o valor da presença do Espírito Santo de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, supera o valor de qualquer outra coisa. Tudo que pode estar impedindo do Espírito Santo de Deus estar na sua vida, você tem que substituí-lo pela presença do Espírito Santo de Deus, porque a presença do Espírito Santo supera os valores de todas as demais coisas que possam estar ofuscando o teu brilho espiritual e a tua comunhão com Deus. Davi, diferente de Saul, cheio do Espírito Santo, ele disse: eu vou para a guerra e eu vou vencer essa batalha. Eu costumo nas mensagens, quando eu prego sobre Davi, eu costumo dizer que enquanto Saul olhava para o tamanho do gigante Golias e via o tamanho, um grande desafio, um grande obstáculo, uma impossibilidade, Davi via diferente. Davi, quando olhou para Saul, a Bíblia diz que antes de se dispor a guerrear, de ir adiante para guerrear com Golias, a Bíblia diz que ele vai no ribeiro, pega 5 pedrinhas, e ele tinha uma funda na mão, e ele coloca a primeira pedrinha na rede daquela funda. E eu pratiquei na minha infância, na minha adolescência, por muito tempo, eu pratiquei o lance de funda. Eu gostava de jogar pedra com funda. Talvez você não saiba, pesquisa aí na internet, você vai ver. É um estilingue, comparado a um estilingue, mas não é um estilingue, comparado a um estilingue, né? 2 peças que você pode colocar de cordas, com uma redezinha, uma fica fixa na sua mão, a outra você só sustenta e você gira, e aquilo ali, quando você solta uma ponta, a pedra é lançada em uma extrema velocidade e, para quem pratica, até com extrema precisão. A Bíblia Sagrada diz que Davi pega essas 5 pedrinhas, e há quem diga que também aquelas 5 pedrinhas tinha uma metáfora que ali representava as 5 letras do nome de Jesus, J-E-S-U-S. É uma simbologia que alguns aplicam, que de repente não pode ser isso, mas ao certo é que ele diz que vai em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é Jesus, o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. Enquanto Golias confiava na sua lança, na sua espada, no seu escudo, no seu capacete, na sua armadura, Davi confiava no seu Deus, ele confiava na força do seu Senhor, no poder do seu Senhor. E enquanto Saul olhava para aquele homem zarrão e via naquele homem zarrão chamado Golias um grande obstáculo e quase que intransponível, difícil de se vencer, difícil de se derrotar, Davi, ele via uma grande possibilidade de acertar a cabeça daquele gigante. Eu costumo dizer nas ministrações que eu faço essa leitura que Davi possa ter feito, né? Quando ele olha para a cabeçona de Golias, um homem com mais de 3 metros de altura, eu quero acreditar que Davi olha para o tamanho daquela cabeçona e diz: olha, se eu acertei, porque se você retroceder, você vai ver que Davi, apacentando o rebanho do seu pai, ele matou urso, matou leão, animais predadores que tentaram comer o rebanho do seu pai, e ele usou a funda, não é? E eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, é imaginação minha, mas eu fico imaginando que Davi, quando olha para a cabeçona do gigante Golias, ele diz consigo: se eu acertei a cabeça de um leão, se eu acertei a cabeça de um urso, eu vou acertar um cabeçudo desse daí. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer que o Espírito do Senhor, que estava sobre Davi, para ver no tamanho do gigante uma grande oportunidade de acertá-lo e derrotá-lo, esse Espírito de Deus hoje está sobre a tua vida, para abrir os teus olhos e dizer: essa grande luta, esse grande gigante, nada mais é do que uma grande oportunidade que Deus está te dando para vencer, viver uma experiência sobrenatural que vai se arrastar por muitas gerações, a exemplo do teu testemunho, da tua experiência, em o nome de Jesus Cristo.
Bom, sintetizando, a Bíblia diz que então Davi, ele lança essa pedra da sua funda e ela vai com uma precisão que acerta a cabeça do gigante Golias. E a fim de conclusão, a Bíblia diz que Davi mata o gigante Golias. E estava acertado que se matasse o gigante, o exército que destruísse aquele que fosse a batalha, que matasse aquele que fosse a batalha, venceria a batalha. E como Davi matou Golias, logo todo o exército filisteu caiu nas mãos do exército de Israel. Deus deu a vitória a Davi. Aí você faz a seguinte pergunta: e qual foi a arma que Davi usou para matar o Golias? Aí alguns vão dizer, foi uma pedra, foi a funda, mas na verdade não foi o nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos é uma arma poderosa que você pode matar o gigante, que você pode destruir esse gigante. O nome do Senhor dos Exércitos é mais forte do que um míssil, é mais forte do que uma R-15, é mais forte do que qualquer arma de fogo. O nome do Senhor dos Exércitos é poderoso para te dar vitória, diante desse gigante que está se levantando. Estamos aí enfrentando um grande gigante chamado Covid-19, o novo coronavírus. Esse vírus está causando danos terríveis na face da terra e, lamentavelmente, ainda muitos não entenderam que o que mais o homem, a humanidade precisa é de Deus. Hoje eu fazia uma fala para uma autoridade política dizendo: está faltando sensibilidade espiritual no coração dos governantes, está faltando sensibilidade espiritual. Nós sabemos que a enfermidade é física e nós sabemos que precisa de uma vacina, que precisa de uma medicação também física para combater esse vírus, mas nós precisamos compreender que o maior aliado que nós temos nesta guerra, nesta batalha do Covid contra o Covid-19 é Deus. É Deus, é Deus. É Deus o maior aliado que a terra pode ter, que o ser humano pode ter. Graças a Deus que tem vários governos no mundo inteiro entendendo que o maior aliado que se tem nessa batalha, que se pode ter, é Deus no governo, é Deus na família, é Deus no coração das pessoas. Infelizmente ainda tem muitas autoridades políticas que ignoram a importância das igrejas estarem abertas, funcionando para transmitir a palavra de Deus com as restrições, com as orientações sanitárias devidas, mas nós sabemos que o nome do Senhor dos Exércitos nos garante a vitória. Levanta a tua mão direita aí, em nome de Jesus. Você tem fé para fazer isso? Em nome de Jesus, levanta a tua mão direita. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor dos Exércitos, receba o Espírito de Deus que estava sobre Davi, sobre a tua vida, e que o Senhor dos Exércitos seja contigo nessa tua batalha, que o Senhor dos Exércitos seja contigo nesta batalha, nesta guerra, e em nome de Jesus, feche a sua mão e diga: a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa no nome de Jesus. Saul ficou perplexo, Israel, o exército de Israel, o exército dos filisteus ficaram perplexos. Mas como pode um garotinho desse, um jovem desse, um mancebo desse, como pode um inexperiente, não era soldado, não tinha treinamento para batalha, muito menos em guerra, como pode ter vencido o gigante? Ora, como pode? Era um adorador, era um homem, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem gigante para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem gigante para quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Pode levantar o gigante, mas vai cair em o nome de Jesus de Nazaré. Pode preparar a festa, porque em nome de Jesus esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair. Se você levar como arma
o Senhor dos Exércitos contigo. Se você colocar o Senhor dos Exércitos no teu coração, Senhor dos Exércitos na tua boca, nos teus olhos, na tua mente, na tua alma, se você invocar o Senhor dos Exércitos, você está já com a vitória garantida em nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo: a unção que estava na vida de Davi fez toda a diferença. A perca da unção de Saul levou àquela grande, lamentável e lamentável vergonha que ele passou diante do exército de Israel. Mas Deus exaltou aquele que reconheceu a importância de ter o Espírito Santo de Deus na vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, você pode ter beleza, você pode ter emprego, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter o poder que o homem pode conquistar nessa terra, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você está fadado ao fracasso. Mas se você não tiver nada, nem a janta de hoje você tem, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida, você já é um vitorioso, uma vitoriosa, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero fazer a oração da fé. E quero convidar nesse momento todos os que estão enfrentando o gigante. Eu quero que você tenha coragem para colocar aí: eu estou enfrentando um gigante. Porque depois dessa transmissão, eu vou dobrar o meu joelho e vou tirar um momento de oração para Jesus te dar vitória diante desse gigante. Eu quero pedir que todos coloquem aí: só aqueles que estão enfrentando um gigante, na vida financeira, sentimental, se é na família, se é profissional, se de repente é uma calúnia, é um levante do diabo, um inferno, coloca aí: estou enfrentando um gigante, mas confio no Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, grato a Ti, Senhor, grato eu sou a Ti por essa palavra poderosa, Senhor. O Teu Espírito Santo, meu Deus, fará toda a diferença nessa noite, na vida e na história dessa pessoa, por quem eu oro nesse momento em nome de Jesus e peço: meu Deus, vem, Senhor, renovar sobre a vida dele e dela os dons do Teu Espírito, meu Pai, e encha-o e enche, meu Deus, do Teu Espírito Santo a Tua filha, o Teu filho. Enche, meu Pai, transborda do Teu Espírito Santo esse vaso, porque a presença do Teu Espírito Santo vai fazer toda a diferença nessa batalha, nessa guerra que ele está enfrentando. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida, a tua vitória, servo e serva de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esta era a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Deus te abençoe. Muito obrigado por você permanecer, ficar aqui ouvindo a palavra de Deus. Eu queria lhe fazer um pedido em nome de Jesus. Você pode me atender? Compartilhe essa mensagem nos seus grupos de redes sociais, compartilhe nos seus WhatsApp, compartilhe nos seus Facebook, compartilhe no seu Instagram, compartilhe em todos os seus canais, em todos os seus contatos, com toda a sua rede social. Faça-me esse favor, você vai estar ajudando muitas outras pessoas a receber essa palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu não posso terminar essa transmissão, essa live, sem dizer o que o Espírito de Deus tem me mandado dizer ao longo de todo esse tempo que fazemos essa transmissão. Nós começamos essas transmissões no início dessa pandemia, quando o mundo todo, o Brasil em especial, e nós aqui no Amazonas estávamos em choque vendo toda a publicidade que se fazia a esse vírus e a todas as desgraças que estava esse vírus causando, as mortes, essa pandemia causando pânico e a mídia causando muito mais pânico, não é? Porque lamentavelmente a mídia matou mais do que o Covid-19, matou muito mais. Está aí o índice de suicídio, cresceu assustadoramente de março para maio, o número de pessoas que se suicidaram, o número de pessoas que foram diagnosticados com problemas seríssimos
problemas emocionais seríssimos, com síndromes terríveis como do pânico, depressão e outras, porque a mídia, o diabo utilizou da mídia, uma mídia miserável, dirigida por Satanás, levou pânico de uma maneira em que muitos se desesperaram, alguns se suicidaram, outros, enfim. E Deus nos levantou para, como profetas de bênção, profetizar a bênção sobre esta nação. E muitos até hoje insistem, governos de estado, de município, aonde vão para rádio e televisão dizendo: o pico vai chegar, e o pico vai chegar, e vai ser em março, e vai ser final de março, e vai ser dia 15 de abril, e vai ser final de abril, e vai ser no início de maio, e vai ser na metade do mês de maio. Nós já estamos hoje, para a glória de Jesus, já findando o mês, 27 de maio, e para a glória e honra de Jesus, o tal maldito pico não chegou e nem vai chegar, e essa tal da curva já está caindo cada vez mais, e a ordem já está em estado de decrescência, e graças a Deus, eu creio em nome de Jesus, que a partir desse período é para menos e menos e menos infectados, menos contaminados, mais curados, menos morte, em nome de Jesus. E esses caixões que foram comprados, estocados, e essas covas que foram abertas, em nome de Jesus, não serão utilizados para esse fim. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos essas palavras de maldição, profetas do caos, que profetizaram morte, que profetizaram o crescimento, a expansão dessa contaminação do Covid-19 em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação e no mundo, em nome de Jesus, estão anuladas, estão neutralizadas na autoridade do nome de Jesus. E aí eu levanto as duas mãos para, em nome do Senhor dos Exércitos, dizer que venha a cura, que venha a saúde e que venha, em nome de Jesus, a falência desse gigante chamado Covid-19, a morte desse vírus miserável na face da terra, no nome de Jesus, que assim como o gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, morreu e for abatido, que esse vírus do Covid-19 e qualquer outro vírus que venha na sua mutação, em nome de Jesus, seja aniquilado e que volte à vida, a ordem, a paz e o crescimento dos povos do Brasil e de nossa cidade. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, boa noite, bom descanso, muito obrigado pela sua presença aqui. Dê testemunho do que Deus falou, do que Deus fez no seu coração. Um beijo no seu coração, até a nossa próxima transmissão, sexta-feira, se Deus nos permitir. Tchau, a paz do Senhor, boa noite e fiquem com Deus.